Olá, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Quando nós começamos a ler a Bíblia, nós vemos que a fé, ela é mensurável. O que é isso? Ela pode ser medida. Amém? E nós precisamos entender isso para que a nossa fé ela seja firme, segura, eficiente em Deus. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 3, mostra que todos aqueles que nasceram de novo, eles receberam a mesma medida da fé. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Então, no novo nascimento, é compartilhado a mesma medida da fé, né? Vocês sabem, Romanos 12, 3, Paulo já inicia aqui a aplicar a doutrina, do capítulo 1 ao capítulo 11 de Romanos, ele fundamenta a doutrina. Capítulo 12 ele começa a aplicar aquilo que ele fundamentou. Aí ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí ele diz no verso 3: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Então, Paulo mostra aqui que Deus repartiu a medida de fé, ou seja, uma mesma medida que ele repartiu com cada um. E eu dou graças a Deus quando ele coloca assim, com cada um, significa com todos, né? Não foi com alguns. Ele diz aqui, a medida de fé que Deus repartiu com cada um. Então, no novo nascimento, Deus reparte aquela medida de fé específica com todos. O que você vai fazer com aquela medida da fé que Deus lhe deu é que vai fazer toda a diferença na sua vida. Amém? Porque a fé pode ser medida e encontramos exemplos na Bíblia de pessoas com níveis diferentes de fé. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 30 diz assim: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. O que é que caracteriza um homem de pequena fé? É um homem que vive preocupado concernente às coisas da vida, quanto ao que comer, quanto ao que beber, quanto ao que vestir, aonde abrigar-se. Então, uma pessoa que vive somente pensando nessas coisas, a Bíblia chama essa pessoa de homem ou ser humano de pequena fé. E claro, não é isso que Deus quer para nós. Amém? Diz assim, em Mateus capítulo 14, versículo 31, diz assim: prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhes disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Isso aqui é naquele contexto que Jesus vem sobre o mar, caminhando. Pedro está no barco. Ele diz assim: se és tu, manda eu ir ter contigo. Jesus disse: vem. E Pedro desce do barco, começa a andar por sobre as águas, mas de repente ele começa a considerar as ondas, a força do vento, e ele duvida. E no momento que ele duvida, ele começa a afundar. Jesus diz que essa dúvida é uma característica de um homem de pequena fé. Quando ele pergunta assim, homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, pessoas que vivem preocupadas quanto ao que é a vez de comer, o que é a vez de vestir, aonde abrigar-se, amém? São pessoas caracterizadas como homens de pequena fé. Aqueles que duvidam em meio também a o exercício da fé. Pedro aqui estava no exercício da fé. Jesus estava ensinando ele a andar por fé, mas ele considerando as ondas, considerando a força do vento, ele duvidou e porque ele duvidou, ele começou a afundar. Mas nós vamos ver também outros exemplos de grande fé. Em Mateus capítulo 8, dos versículos 8 a 10, nós vamos ver o centurião romano. Ele não era da comunidade judaica, mas o que ele faz com que Jesus tenha uma admiração, amém? E faça um elogio de forma positiva àquele centurião. O texto diz assim, Mateus capítulo 8, versículo 8.
Mas o centurião lhe respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Ou seja, Jesus parabenizou esse centurião e o tipo de fé que ele estava demonstrando. Qual era o tipo de fé que ele estava demonstrando? Apenas uma palavra. Então, para que a nossa fé ela seja grande, precisa apenas de quê? Da revelação da palavra. Amém? Você ter a revelação de que aquilo que está escrito é para você. A partir do momento que você tem a revelação de que aquilo que está escrito é para você, você não vai mais andar em uma fé pequena, ou com dúvida, ou preocupado quanto ao que comer, quanto ao que vestir, aonde se abrigar. Não, você vai confiar em Deus, porque o exercício da fé é o exercício da confiança em Deus. Amém? Uma outra coisa que aconteceu também, está lá em Mateus capítulo 15, versículo 28, quando Jesus diz: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã, né? E é importante nós observarmos isso. Então, eh, na Bíblia está escrito também que a fé não é de todos, lá em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2. E para que sejamos livres de homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Nessa passagem aqui, Paulo está identificando uma categoria de pessoas que a fé não pertence a eles. Amém? E eram aqueles que perseguiam Paulo. Homens perversos, homens ímpios, homens maus. Esses homens, a fé, né, não pertence a eles. Os homens do mundo que não creem em Deus, que andam na perversidade, andam na maldade, amém? Andam na impiedade. Esses homens, eles não têm fé, infelizmente. Então, é importante nós atentarmos para isso, porque tem cristão que diz assim, mas a Bíblia não diz que a fé não é de todos, então talvez eu esteja naquela categoria de quem não tem fé. Não, porque a Bíblia diz, como nós lemos em Romanos 12, 3, que Deus repartiu a medida da fé com cada um. Ou seja, se você nasceu de novo, essa medida da fé já está aí. Amém? Você tem que desenvolver essa medida da fé. Eu sempre uso uma alegoria como um músculo. Amém? Um músculo. Uma pessoa magra, ela tem o mesmo músculo de uma pessoa forte. Qual é a diferença? É que o magro não desenvolveu o seu músculo. O forte, ele desenvolveu o seu músculo e o seu músculo cresceu. Como é que ele faz isso? Trabalhando esse músculo, malhando na academia. Amém? Então, a fé, ela é como um músculo. Eu recebo uma medida, mas quanto mais aquela medida eu exercito, mais a minha fé cresce, se desenvolve, amém? E faz com que eu esteja mais robusto. Então, é importante nós entendermos isso, amém? É importante nós atentarmos para isso, porque a fé, ela pode ser medida, ela é mensurável, como nós vemos aqui. Em alguns momentos, Jesus repreendeu as pessoas por serem de pequena fé, em outro momento, ele elogiou as pessoas por terem uma grande fé. Amém? E como é a característica de uma pequena fé? Cheio de preocupação, cheio de medo, cheio de dúvidas. Qual é a característica de uma grande fé? Não desiste em meio às adversidades. Não desiste em meio às complicações. O centurião romano, ele entendia, Jesus era um judeu, ele era um gentio. Ele diz, eu não sou digno de que tu entres na minha casa. Manda só uma palavra, porque eu tenho pessoas debaixo da minha autoridade. Digo a um, vai, ele vai. A outro, vem, ele vem. Manda uma palavra e o meu criado ficará curado. Ele reconhecia em Jesus a autoridade para curar as enfermidades. Amém? É uma pena que muitos hoje não reconheçam essa autoridade. Eles até reconhecem a autoridade para salvar, mas muitos deles ficam somente nisso. Não reconhecem a autoridade para curar, não reconhecem a autoridade para suprir,
não reconhece a autoridade para ser o príncipe da paz e trazer paz à sua vida. Não, a paz que tem está fundamentada em cima de ansiolíticos, remédios. Então é muito importante nós entendermos isso, porque quando nós entendemos que a fé é mensurável, nós podemos medir a nossa fé e sermos proativos. Amém? Louvado seja Deus. Hoje à noite, eu quero convidar você a estar conosco no nosso culto da família, a partir das 20 horas na Casa do Oleiro. Venha, convide algum casal, amigo, algum familiar, para nós estarmos juntos e recebermos a palavra de Deus. Amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.